Senhoras e senhores, meu nome é João Barcelos, escritor, historiador e conferencista nas áreas de literatura e tecnologia, e hoje estamos aqui com uma professora, crítica literária e outras coisas mais, não é verdade? Né? A Amina Dimuno, nossa convidada, e o poeta Cássio Junqueira, poeta e dramaturgo. Ele está virando a página já na área da literatura, sendo já nos nossos dias uma personalidade da literatura contemporânea brasileira, quiçá da literatura luso-brasileira, uma vez que já está a tratar de assuntos com conteúdo da história portuguesa. Amina, nos fala então sobre o nosso rapaz. O nosso rapaz é um poeta, um grande poeta que, entre aspas, eu acho que eu descobri, né, junto com você, porque nós dois... Ao mesmo tempo, quase. Ao mesmo tempo escrevemos algo sobre ele. Eu dava aula na Universidade de Gênova, língua e tradução era um dos cursos que eu tinha, e o outro era de literatura. Então, quando nós passamos para o novo milênio, né, 2000, tinha estudado o século XIX e XX, então pensei, o que será que está acontecendo na literatura contemporânea? Quem são os poetas no Brasil, em Portugal? E fiz pesquisas e li até artigos de revistas também americanas, dos Estados Unidos, porque eu vivi também nos Estados Unidos, morei lá 3 anos, onde eu trabalhei também com a língua portuguesa, no sentido que eu fui contratada para fazer um programa de tradução do inglês para o português, tradução automática. E não achei nada que fosse sucessivo ao modernismo, pois nós tivemos romantismo, naturalismo, verismo na Itália, modernismo na Espanha, em Portugal, no Brasil e depois. Então eu li que a definição é postmodernismo, e eu acho que até hoje nós não temos uma escola, um movimento em que os poetas e os escritores se reconheçam, como aconteceu. Sim, não há um quadro de definição. De definição, como foi na época, inclusive, do Fernando Pessoa, que nós estávamos mencionando, né? Ele foi uma literatura inteira, mas foi também... Mas me parece, Amina, me perdoa interromper, que já aqui com Mário Quintana se passava isso, este problema de não definição. Exatamente. Aliás, o Mário Quintana foi convidado várias vezes para fazer palestra nos Estados Unidos exatamente sobre esse tema. Qual a definição da poesia hoje? Exatamente. Né? Vamos ajudar numa saída. Numa saída. Vamos. Qual será a saída? Vamos perguntar àquele cara que eu disse que era muito bom numa famosa carta à nossa editora Valentina Lubitschenko, da Edicom, e perguntar, meu caro, como é que tu te defines? Como é que eu me defino? Coitado, entrou na boca do lobo. Não, com relação a isso é muito simples, eu escrevo poesia. Tá certo. É assim que eu me defino. Né? E eu acho que a resposta está aí mesmo. Eu acho que cada vez menos não há nem busca por movimento. As pessoas, eu acho que cada vez mais elas estão interessadas em se expressar. E eu acho que a expressão, ela é cada vez mais individual mesmo, nessa linha que está se dizendo. Você falou do Mário Quintana, mas eu sou muito ligado à Adélia Prado. Você vê que cada vez mais, quando se fala sobre esses poetas, se falarem especificamente da poesia deles, e aí você fala, né, na poesia deles, quais são as influências que eles tiveram, eventualmente, de outros movimentos do passado
ou de autores específicos. Né? Na maior parte dos casos, tem autores específicos. Autores específicos, exatamente. E eu me lembro também muito da Clarice Lispector falando que ela tinha sofrido influência de tudo. E ela dizia que ela tinha lido todas as coisas. Ela leu desde Hermann Hesse até ela falava que ela tinha influência daqueles livros de literatura para moças, de capa cor-de-rosa. Exatamente. Então eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que cada vez mais a gente está simplesmente preocupado em expressar aquilo que há para ser expressado e buscando menos essas definições. Então eu acho que não tem mesmo. Eu não me sinto identificado com nada. Parece, Cássio e Almina, quando eu li a primeira vez o James Joyce, eu fiquei com aquela impressão de que aqui está um intelectual que fala por si, entendendo o mundo que ele lê e se expressa como tal. Isso. E ele não tem uma escola. Isso, exatamente. E muita gente procura se aliar a ele como se aquilo fosse uma escola. E não é. Ele é um dos autores mais difíceis de entender porque ele expressa uma etnografia que é irlandesa, mas que percorre o mundo como se estivesse numa caravela solta no alto mar. Exatamente. Não é verdade? E não é fácil a leitura, né? Não é fácil, não é fácil. É uma Aquele escola, que mas é uma escola específica de cada um, né? Cada um tem a escola que tem a ver com a sua vivência, com a sua formação, com as coisas que leu, com as coisas pelas quais foi tocado, com aquilo que admira. Muito mais individual do que de um grupo. Acho que essa que é a grande questão. Exatamente. Eu escutei com atenção a tese da Amina no nosso último show aqui na São Paulo dos Campos de Piratininga, lá no Teatro Itália, e por isso escrevi o texto que enviei para vocês, a tese da Amina, porque ela entrou exatamente nesse ponto. Eu entendo que, por exemplo, estás aqui e, portanto, és o escopo para a nossa conversa. A poesia do Cássio Junqueira. Para mim, não é que seja uma poesia boa ou para lá de boa. É a poesia de uma pessoa que se entende como tal na sociedade que lhe é origem. Esta é a questão mais importante. Há todo um sentimento à flor da pele, na ponta da caneta que te leva à poesia escrita. Por isso, quando eu li já um outro texto dela sobre ti, eu entendi que nós estávamos conversando sem nos conhecermos. Sim, sim. É uma coisa fantástica em termos de intelectualidade. E isto não é tão a miúdo. É coisa rara. É raro. É coisa rara quando duas pessoas escrevem sobre outra pessoa e se encontram para dizer, opa, chegamos no ponto. E sem se conhecer. E tem que conhecê-la. Né? Então, quando eu falo que há entre o amor e o sentimento de vivência da própria vida, que é o teu tema principal, que é aquilo que eu entendo, né? Sem ser sentimental, Exatamente. e fugindo dos ismos, que é o mais importante naquilo que é hoje a concepção da poesia. Ela hoje é mais concreta do que aquela que os concretistas escreveram, porque ela fala por si só. Esta poesia que nós escrevemos hoje, ela é ao mesmo tempo um calhamaço e é uma pedra no caminho dos outros. Ele fala da vida. Exatamente. Da vida, de tudo que a vida contém, né? O amor, a felicidade, a tristeza, o silêncio, as pausas, né? De reflexão. E é interessante isso, porque apesar, como foi dito, como você mesmo fala que é uma poesia simples, não é tão simples assim, não. Nada é simples na vida. E também não é tão simples assim traduzir essa poesia e manter aquele tom, manter aquela sensibilidade, porque é grande a sensibilidade que há na poesia do Cássio, né? O que é hoje para ti, como tradutora, esta poesia contemporânea brasileira, tendo o Cássio Junqueira como ponta? É uma poesia que eu sinto, quando eu traduzo, que é um pouquinho minha também, no sentido que existem afinidades, Afinidades. né?
entre o autor e o tradutor. Então, para manter essa sensibilidade, essa maneira de expressar os sentimentos, eu tenho que procurar no dicionário da língua de chegada o termo que se aproxime mais ao que ele quis dizer, porque todos nós sabemos que os sinônimos não têm todos o mesmo significado, e às vezes um termo que é muito parecido nas duas línguas tem significados diferentes. Bem diferentes. Então aí é que está, é a procura, né, da procura. É, procura da procura. E falando em procura da procura, o que é que o poeta Cássio Junqueira procura? Essa resposta eu cada vez mais tenho. Eu cada vez mais só procuro ser eu mesmo. Eu procuro ser. E eu acho que é justamente você tentando ser você mesmo que surge a possibilidade de você se encontrar com os outros. E isso vai muito ao encontro do que vocês estavam conversando agora, eu estava aqui ouvindo e estava refletindo. Se há um movimento, se há um movimento de grupo ou se não há, eu acho que tem que ir ao encontro disso. Se não vai ao encontro disso, não faz sentido. Quer dizer, se os poetas do passado, o fato deles se sentirem em grupo, se sentirem em um movimento conjunto, ajudava para que eles fossem aquilo que eles fossem, e aí a poesia deles nascesse daí, isso faz todo sentido. Hoje, eu acho que cada vez menos faz. Eu acho que hoje você querer pertencer a um grupo fica uma coisa meio forjada, porque a gente está vivendo um tempo muito de individuação mesmo, quer dizer, em que as pessoas elas são cada vez mais indivíduos. Eu tirei aqui uma página agora, solta, que diz o seguinte: eu mais perdido, mais doido, mais desnudo, eu mais confuso. Tirado aqui ao acaso, mas é exatamente o que tu estás a falar. Exatamente, é isso aí. Senhoras e senhores, Cássio Junqueira, a mina professora, nossa convidada de hoje especial, diretamente de Génova, né? Que classe, né? Que classe. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa tarde.